Vamos lá, gente. Jeremias, capítulo 5, versículo 22. Jeremias, capítulo 5, versículo de número 22. Isso. Jeremias 5, a partir do versículo de número 22. Amém? Amém. Eu vou ler primeiro na nossa tradução que nós temos em mãos, que é a mais usada. Depois eu vou recorrer a uma outra tradução, tá? Para a gente poder exaurir, absorver, assimilar o máximo desse texto. 5:22 vai estar escrito assim, ó. Não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, decreto, lei, tá? Que ele não transpassará. Ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a transpassarão. Você observa dentro desse texto aqui, eu vou fazer uma outra leitura na King James, que é um decreto eterno, e dentro desse decreto, lei, tá? Dentro desse decreto, Deus estabeleceu a areia para limite das águas, tá? É o limite. Observa no texto que Deus disse que ali serão o fim delas, ainda que transpassarão, não prevalecerão. Ainda que aconteça uma tsunami e a água ultrapassa o limite da areia, rompendo, né, o decreto estabelecido e quebrando a lei estabelecida, ela pode ir, mas ela vai ter que voltar para a sua origem, da onde foi criada, tá? Ele não está falando que isso nunca vai acontecer, porque está sujeito a acontecer, porém, quando acontecer, alguém vai responder por isso, tá? Mas não ficará do jeito que está, no avanço, tá? Ela terá que recuar e voltar ao seu limite estabelecido pelo Senhor, tá? Na King James, eu vou até pedir vida para ler também naquela outra tradução ali. Diz assim, ó: porventura, vós de fato a mim não temerei, não temeis, não tendes por mim amor reverente? Questiona o Senhor. Nada tremeis diante da minha presença? Afinal, fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto permanente. Observação, por que esse decreto permanente? Porque quando tudo for restabelecido, quando as coisas voltarem na sua criação original, no milênio, o mar nunca mais vai romper o seu limite. Pegou? O mar nunca mais vai romper o seu limite, tá? Que ele deve respeitar e jamais ultrapassar. Essa expressão aqui, jamais ultrapassar, a gente precisa considerar ela. Por quê? Porque se jamais não vão ultrapassar, porque ultrapassa. Tá? Então a gente precisa pontuar isso aqui, tá? Porque na outra tradução diz que vão passar, mas não vão prevalecer. Tem que recuar, tá? Por que eu estou pontuando isso aqui, gente? Nós temos no Brasil, a saber, no estado do Rio de Janeiro, chamado o Aterro do Flamengo. Esse Aterro do Flamengo, o povo avançou aterrando o mar até uma certa parte para poder fazer construções, para poder fazer coisas ali. O mar vai requerer esse limite, tá? Esse limite que foi pegado pelo homem, o mar vai requerer, tá? Porque a gente tem o costume de dizer assim, olha, eu moro de frente para a praia, eu tenho a praia como no meu quintal. Não, é a praia que tem você no quintal dela.
Porque antes de você ser formado, o mar já existia. Então automaticamente você chegou depois, fisicamente falando, você chegou depois. Então você que está no quintal da praia. Então é a praia que tem você de frente a ela. E se o seu espaço for um lugar que era praia, areia, o mar vai requerer. Tá? Então essas coisas a gente não tem que questionar. Tá? Retomamos aqui, ó. Suas ondas podem... Olha a observação. Um decreto permanente que deve respeitar e jamais ultrapassar. Suas ondas podem quebrar impetuosamente, mas não poderão vencer a praia. Podem rugir assustadoramente, mas não poderão avançá-lo. Aqui eu preciso tomar cuidado nessa tradução aqui. Por mais que eu goste demais dessa tradução aqui, eu preciso tomar cuidado com aqui. Porque se diz que jamais vai avançar, que jamais pode avançar, por que avança? Então, se Deus decretou algo que jamais vai avançar, então jamais vai ter que avançar. Se Deus diz aqui é o limite. Porém, como eu coloquei vocês aí para guardar a água, vocês podem até avançar, mas não vão suportar. Tá? Não vão prevalecer. Vai ter que recuar ao estado original. A sua está como, vida? Vós não temeis a mim, diz o Senhor. Vós não tremeis a minha presença, que pus a areia para o limite do mar, como um decreto perpétuo, que o mar não pode ultrapassá-la. Para rapidinho. Decreto perpétuo. Vê que aqui é um decreto permanente, tá? Decreto perpétuo. Desculpa, pode seguir. E embora as suas ondas se agitem, contudo não podem prevalecer. Embora rujam, não pode atravessá-la. Então, o que acontece? Essas duas traduções aqui, que são King James, uma mais original e a outra um pouco mais diluída. A gente precisa analisar esse texto aqui falando sobre que existe uma lei, que existe um decreto, isso é inquestionável, isso é irrefutável, porém, esse decreto, Deus disse que vai voltar ao estado original quando tudo for pré-estabelecido, né, no milênio, tá? O que o texto está dizendo na nossa tradução é que pode avançar, é que pode ir mais além, mas ela vai ter que recuar. Porém, se passou o limite, algum anjo vai responder por isso, tá bom? Então, o que nós vamos colocar aqui, ó. Beleza, eu coloquei aqui assim, ó, Deus colocou a areia da praia, como limite para as ondas. Ainda que ela avance, ela vai ter que retroceder ao seu estado original, tá? Eu peguei um texto aqui também que eu vou estar acrescendo aqui. Eu peguei um texto aqui que eu vou estar acrescendo aqui para vocês. Antes de ler 1 Coríntios 6, tá? Antes de ler 1 Coríntios 6, eu quero acrescentar um texto aqui. Abre aí, por favor. Jó.
Eu sei que aqui vai tá assim, ó. Vou botar aqui o 1 Coríntios, ó. Vou botar do jeito que tá, ó. 1 Coríntios 6, do 1 ao 3. Vou botar uma setinha aqui. Aqui embaixo vai estar assim, ó, opositor. Satanás também. Você não vai colocar não, né? Não, você não. Vai estar aqui assim, Satanás e diabo. Satanás, opositor, diabo, diabolos, dia e bolos. Dia, aquilo que sempre vem, e bolos, jogar contra, incitar um contra o outro. É algo que ele sempre faz para poder jogar um contra o outro, tá? Então todas as pessoas que se levantam falando mal do outro estão sendo incitadas pelo diabo. Ninguém é levantado por Deus para falar mal do outro. Todos que levantarem estão sendo incitadas pelo diabo. Jó 26, eu vou botar aqui, vou botar bem aqui embaixo, tá? Porque aqui dá um espaço aqui, vou botar aqui, ó. Jó 26. Agora eu vou achar os versículos que eu quero. 7, 8, 9, 10. Não. Não é, não. Aliás, papel 26, nós vamos ler. Eu quero ler do 10 a seguir, tá? Do 10 ao 14. Foi isso que falou, não, né? Não. 10 ao 14. Olha só. Aqui, esse texto aqui, de Isaías 5, se encaixa muito aqui também, tá? Tá? Se encaixa muito aqui, tá? Mas vamos lá. Jó 26. Achou? Sim. 10 a seguir. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. Você sabe que a luz já está sempre se emancipando também, que é o Sefirote. A velocidade da luz é muito grande, mas já está sempre emancipando. Tá? Portanto, a expressão que está com fins, não fim. Com fins. Com fins. Da expressão de algo que parece que vai chegar, no fim nunca chega. Tá? As colunas do céu tremeu e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar e com seu entendimento abate a sua soberba. Essa expressão aqui de soberba do mar, eu preciso pegar um texto aqui para vocês aqui. Vou pegar já já. Essa soberba aqui e essa altivez do mar é quando ele se levanta, quando não é para se levantar. As ondas, elas se tornam bem altas. O pessoal chama de um cataclima, que não era para estar acontecendo ali naquela região, naquela época e naquela estação, mas está acontecendo. Ela se levanta muito alta e ela vai numa altivez muito grande. Quando chega na praia, ela quebra e tem que voltar. É Deus dizendo, você vai até onde eu permito. E se eu permitir até aqui, você vai até que se eu permitir você avançar, você vai avançar, mas não vai prevalecer. Vai ter que recuar o seu estado original. Tá? Deixa aberto aqui, abra na epístola de Judas Tadeu. Abre na epístola de Judas Tadeu. Por favor, localize no
não tem capítulo, tá? Porque são versículos que só tem um capítulo só, mas não tem capítulos, tá? A Epístola de Judas é uma epístola somente de versículos, mas que a gente possa entender, tá? É o capítulo 1, mas não tem capítulo. Tá? Só tem capítulo aí? Entendeu? Então, localize o versículo de número 9. Depois a gente volta lá para Jó 26. Localize o versículo 9. Localizou o versículo 9? Eu precisava colocar aqui. Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar em cima desse aqui, Judas. Então, isso aqui, meu Deus, isso aqui é muito forte, meu Deus. Já tinha lido alguma vez Judas, vida? Primeira vez? Judas. O que acontece? Para ter uma referência, gente, não tem capítulo, eu preciso colocar aqui, ó, capítulo 1, tá? Se eu colocar só assim, ninguém vai entender nada, tá? Eu vou ler a partir do 9 até... até o versículo 14. Olha, vamos extrair aqui desse texto aqui, que é muito rico, muito rico. Podemos? Amém. Diz assim, ó. Posso ler o 6 aqui rapidinho? Eu vou ler o 6. Eu quero deixar vocês com uma pulga atrás da orelha. Tá? Olha o que diz o 6. 5 e 6. Mas quero lembrar-vos. 5 e 6, tá? Não falo sobre 5 e 6. Eu quero deixar vocês com uma pulga atrás da orelha, aguçar a curiosidade de vocês, para quando a gente entrar, você já tenha olhado um pouquinho, a grosso modo, né? Além de ser uma olhada rápida, mas ter olhado para esse texto aqui, tá? Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, que não guardaram a sua posição, que não guardaram o seu arquê, que não guardaram a sua liderança, que não guardaram os seus príncipes, mas deixaram a sua própria habitação. Qual é a habitação dos anjos? Eu vou deixar duas perguntas aqui. Não vou perguntar. Eu não posso entrar, Senhor. Não posso, Jesus. Não posso agora não. Ah, não, Senhor. Não posso não, Senhor. Mas vou deixar aqui em aberto. Não vou escrever. Não guardaram o seu principado. Não guardaram o quê? Eu já repeti. Posição, arquê. Não guardaram a sua liderança. Não guardaram os seus príncipes. São líderes, principados, mas não guardaram a sua posição, não guardaram os seus líderes. Por que eles não guardaram os seus líderes? Eles deixaram a sua própria habitação. Que habitação é essa? Qual céu? Vou fazer pergunta aqui agora. Senhor, vou botar aqui, ó. Qual habitação? Ih, rapaz, que é isso? Que é isso, irmão? Que é isso, Varel? Qual a habitação? Vão me responder no grupo. Todos os alunos me respondem no grupo. Qual a habitação? Qual a habitação? Alguém disse céu. Muito vago. Muito vago, céu. Muito vago. Tá? Não deixar a sua própria habitação. Porque eles não guardaram o seu principado, deixaram a sua própria habitação, eles vão sofrer um juízo. A gente vamos saber
o porquê que eles sofreram esse juízo. Qual foi a causa que eles cometeram? Essa aqui é a segunda rebelião dos anjos. Tá? Eu vou deixar em aberto, tá? Eu só de ruim vou apagar, para mim saber quem está assistindo a aula ou não, tá? Você não tem que responder, aliás, no grupo não. Responda no meu privado, todos os alunos. Responda aqui no meu privado. Eu só vou te dar a resposta para vocês quando eu achar bem. Eu vou marcar a data para dar a resposta, tá? Eu preciso dessa resposta aqui, ó. Qual a habitação? Reservou na escuridão em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. É muito importante que o dia esteja com D maiúsculo, porque não é calendário. O grande dia aí está apontado para Cristo. Tá? É algo que não está no calendário humano. É apontado para Cristo. Tá? Ok. Beleza? Aqui eu estou preparando a base, porque vocês vão pegar um conteúdo que vai ser muito polêmico e bombástico. Uns vão discordar, outros vão aceitar. Gente, eu não tenho que discordar e aceitar, tá na palavra, eu tenho que abraçar e pronto, acabou. Mas eu vou passar as três fontes que tem e vou te mostrar a mais coerente. Das três, vou te mostrar a mais coerente, você vai abraçar qual que você quiser. Eu tenho a minha base teológica fundada no que eu acredito, com base bíblica. Professor, mas qual o senhor acredita? Não, eu vou passar as três. Se eu for passar qual que eu acredito, eu não passo nenhuma das duas, que eu não acredito. Eu passo só uma. Mas como eu gosto de trabalhar com pensamentos, com ideias, com questionamentos e perguntas e respostas, eu vou passar as três para você ver qual é mais coerente e abraçar, tá? Igual escatologia. Escatologia que eu vou ensinar para vocês, eu vou ensinar pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista. Você vai ver qual é mais coerente e vai abraçar. Professor, mas qual é a sua base? Irmão, se fosse para eu colocar a base, eu colocava só a minha, igual muitas escolas. Igual, vou rasgar. Não vou ser redundante não, tá? Mas não vou ser assim redundante. Não vou generalizar. Mas a maioria das escolas só coloca uma. A que eles defendem. Eu vou colocar todas. Você vê qual é mais coerente, você vai abraçar. Eu não estou aqui, por mais que eu seja membro da Assembleia de Deus, eu não sou 100% no que Arminio fala, não. E também não sou calvinista também, não. Eu fico com a palavra, tá? Eu vou ensinar para vocês mais à frente, se for cair, né, na matéria, o que é arminianismo e o que é calvinismo. Você vai ver qual é mais coerente e você vai abraçar. Eu tenho um livro de todos, Calvino e Arminio. Porém, eu fico com a palavra, que é a minha regra de fé, de prática e de conduta, tá? Voltamos. 9. Já que eu li até os 6, vou para o 7 seguir, ó. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Você consegue ver o contexto aqui de Sodoma e Gomorra, que foram atrás de outra carne, deixando a sua natureza indo atrás a outras carnes, foram postas, por exemplo, sofrendo fogo eterno. Contudo, também estes, semelhantemente, adormecidos, contaminaram a sua carne, rejeitaram a dominação e vituperaram as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Gente, Miguel, gente, não vou dizer assim que Miguel é um cara. Observação, Miguel aqui não é Jesus. Igual tem uma religião que está ensinando, uma seita,
que Jesus é Miguel. Não é. Miguel é um arcanjo, um líder, um príncipe. Jesus é Jesus. Jesus é filho. Miguel, criatura. Criado. Cristo, Jesus, eterno. Tá? Trino Deus. Tá? Você observou que Miguel podia falar assim, ó, tá debaixo do meu pé. Quando ela prega, o diabo me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Nós somos menores que os anjos. Está lá em Salmos 8. Tá? Nós somos um pouco menor do que os anjos. Mas Miguel, cara, Miguel não foi escolhido não. Miguel, ó, o Senhor te repreenda. Tá dizendo, o que Miguel está falando, ó, eu te paraliso. No nome do Senhor, eu te deixo sem ação. Eu te deixo imóvel. No tocante a isso. Tá? Se Jesus fosse Miguel, ele ia dizer, eu te repreendo. Eu te repreendo no nome do Senhor. Tá? Voltamos. 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e daquilo que naturalmente conhecem. Como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. É o que eu quero falar. Qual é o caminho de Caim? A pergunta é, qual é o caminho de Caim? Simples. O contexto ali está mostrando um cenário de oferta. Qual é o caminho de Caim? Matar quem está fazendo certo. Esse texto aqui, ele é muito contemporâneo para os dias de hoje. Eu precisei, com a orientação do Espírito Santo, colocar esse texto aqui, para que a gente pudesse falar. Qual é o caminho de Caim? Bater contra oferta. Bater contra quem está fazendo o certo. Oi? Inveja. Sim. Você está falando, pode ser, a gente pode até colocar como inveja, mas a grosso modo a inveja encaixa, mas não é, de fato. Tá? É o que está acontecendo nos dias odiernos. Você dizima? Então eu vou contra você que dizima. Você primicia? Porque o contexto é primícia. É oferta e é primícia. Se você primicia, então você é contra você. Caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Ponto. Caminho de Caim, tá? Esse é o primeiro ponto. Caminho de Caim. Por quê? Porque você vê que Abel tira a primícia das ovelhas, das suas gorduras, e Deus o aceita. No cabo de dias, Caim entregou do fruto da terra ao Senhor. Se foi cabo de dias, é porque passou dias, semanas, e a gente não sabe, né? Mas o cabo de dias dá uma margem para a gente poder entender que passou dias, então não é primícia. Então Deus dá oportunidade para Caim fazer o certo. Só que a Bíblia diz que Deus fala para Caim, Caim, se você fizer o certo, você não será aceito. Só que o caminho de Caim é aquele que pode fazer o certo, mas não faz. Ele prefere matar quem faz o certo. Vou repetir. Caim podia fazer o certo, mas não faz. O que ele faz? Ele mata quem faz o certo. Isso aqui, a grosso modo, que é livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É você poder fazer o certo e errado e não fazer. É isso. A grosso modo. Não é que você pode fazer o que você quiser. Claro que não. Jonas pôde? Não. Jeremias. Entre outros, né? Então tá. Caminho de Caim. Pronto, encerrei aqui e coloquei uma barra, porque agora vai vir outro assunto. Qual é o assunto que vem? Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. E prêmio de Balaão. Vamos lá. Qual foi o prêmio de Balaão?
Qual foi? Vou falar bem simples. O prêmio de Balaão é ele não ser direcionado por Deus para fazer tal coisa, mas ainda assim insistir com o desejo de fazer, porém fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Isso aqui é muito poderoso. Por quê? Não é porque eu estou andando no caminho e a jumenta está me conduzindo que Deus está aprovando esse caminho que eu tomei. Tem gente que está andando num caminho que escolheu traçar, que Deus se colocou no caminho dele para o adversário. E Deus está dando chance de você parar desse caminho e voltar, porque o anjo do Senhor foi colocado nesse caminho, você está lutando contra Deus, porque Deus te colocou como esse anjo, como teu adversário, e você não vai prevalecer. E a oportunidade de Deus é pare e volte do caminho que você tomou. Porque esse anjo já está com uma espada, e essa jumenta que você está andando, que está te conduzindo nesse caminho, ela tem servido de livramento para a tua vida. Porque já era para ter te parado há muito tempo. Mas enquanto esse anjo não te para por causa da jumenta, está desviando do caminho, uma hora, se você não voltar, você vai encontrar com esse anjo. Ai, Jesus. Qual é o caminho de Balaão? Qual é o prêmio de Balaão? Ter dá pra entender que é adversário? Não, né? É porque geralmente eu botaria adversário. Ó. Lá, ó. Não vai ficar legal, né? Vai não. Vai. Eu faço isso sempre porque tem pessoa que vai fazer, pastor, o que significa adversário? Embaixo eu colocou rio. Entendeu? Então eu vou botar aqui diante aqui o adversário. Ter Deus como seu adversário. Prêmio de Balaão. Gente, não tenha Deus por adversário. Não tenha. Detalhe. Ele vai, mais à frente, não vou entrar nesse detalhe, ele vai orientar o povo que coloque mulheres sedutoras no meio do arraial para que Israel cometa fornicação. E assim a lança ferisse Israel. Porque o diabo sabe que com palavra não pode parar. Vindo de fora para você, não pode parar. Mas aí ele coloca bandejas no meio do caminho para você abraçar essas bandejas para poder te parar. Esse é o problema de Balaão, ter Deus como adversário. Aí vai dizer assim, ó, outra parte ali, ó, e pereceram na contradição de Coré ou de Corá, tá? Qual é a contradição de Corá ou de Coré? Incitar pessoas para se levantar contra a liderança. Gente, só aqui tem palavras para a gente poder pegar um bom tempo. Ó, aqui tem, ó, Caim, vou botar aqui, ó, Caim. Aqui nós temos, ó, Balaão. Aqui agora nós vamos ter Coré ou Corá, tá? Levantando pessoas contra a liderança, incitando pessoas contra a liderança. E detalhe, esse espírito de Caim, de Balaão e de Coré tem rodeado muitas de nossas igrejas. Pessoas que podem fazer o certo, mas não fazem. Pessoas que estão se tornando adversárias de Deus, porque pegou um caminho que não era para pegar. Eu vou pontuar isso aqui também. Pegou um caminho que não era para pegar e se tornaram adversários de Deus também. Por quê? Porque não praticam a honra. Diz a Bíblia que Deus amou Jacó, porém Deus odiou a Esaú, aborreceu a Esaú. Por quê? Quando Deus escolhe Jacó, diz a Bíblia que
Esaú vai nutrir um ódio de Jacó. E quando você olha o fato de Deus amar Jacó, diz a Bíblia, e Jacó honrou seus pais, casando com mulheres da sua parentela. Que é um costume antigo dos pais arrumar esposa para os filhos. E diz a Bíblia que quando Esaú viu que Jacó fazia a vontade dos pais, casando com mulheres que eram da sua família, honrando Isaac e Rebeca, Esaú foi e tomou mulheres estranhas para desonrar seus pais. E Deus se fez por inimigo dele. Deus se fez por adversário dele. E ele constrói a sua casa na montanha de Seir, numa rocha, e diz: aqui ninguém me ataca, aqui ninguém me derruba. Deus fez assolar a montanha por conta de um terremoto para fazer com que as riquezas de Esaú, tudo que Esaú tinha nas montanhas, fosse derrubada e caísse toda aqui embaixo no deserto, e os ladrões, os salteadores do deserto carregassem as suas riquezas, porque ele se fez inimigo de Deus para todo sempre. Porque Jacó honrou. Gente, pega isso aqui. Não vou nem escrever. A honra é a semente do acesso. Quem semeia a semente certa, que é a honra, colhe o acesso. A honra é a semente do acesso. Quem semeia a semente certa, que é a honra, colhe o acesso. Cristo poderia fazer inúmeros milagres em Nazaré. Eu gosto dessa expressão, que Cristo não pôde. Não é limitar o obrar da mão de Cristo. Cristo é ilimitado, tá? Mas essa expressão que ele não pôde, não é limitar o obrar de suas mãos, mas ele não pôde por causa da honra. A honra fez com que Nazaré deixasse de receber muita coisa. Quando eu honro, aquilo que é para mim receber, eu recebo. Quando eu deixo de honrar, aquilo que é para mim receber, fica retido. Porque a honra é a semente do acesso. Vamos lá. Contradição de Coré. Barra. Barra agora de novo. Escreve aí, por favor. Beleza? Vamos avançar um pouquinho, tá? E aqui eu posso colocar aqui agora. Não dá pra colocar aqui em cima não, né? Não deu espaço aqui não. Escreve embaixo, Não. Vê se dá pra pegar aí, Vidal. Cor. Dá, Coré? Deu? Então nós temos balão, Caim, balão e Coré. Deu? Mais um pouquinho, ó, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. 12. Estes são manchas em vossas festas de caridade. Um adendo aqui. Eles morreram? Morreram. Fato. Por que a Bíblia não está colocando que estes eram manchas? Pretérito passado. Eram manchas. Mas a Bíblia diz que estes são. Até hoje. São. Essa expressão são,
ela está no linear, ela está no presente linear do gerúndio presente. Ó, que aula de português, ó. Já ouviu falar de gerúndio, vida? Não. Ela é formada, tá, gente? Ó. Então está no presente linear, está no gerúndio, tá? São. Significa que tem gente igual eles. Isso aí. A Bíblia é contemporânea. Ela não se prendeu lá atrás. Tá? Porque os nossos pais da fé pregaram o Antigo Testamento, porque eles não tinham o Novo Testamento, tá? Eles pregavam usando o Antigo Testamento, tá? E hoje uma galera aí está te falando do Antigo Testamento. Acho que eles são mais do que Pedro, do que Barnabé, do que Silas, do que Apolo, do que Paulo. Eles são mais do que eles, né? Então eles pregam os Antigos Testamento, mas a Bíblia é mais contemporânea do que o jornal que vai sair amanhã. Vai sair na segunda-feira. Está dizendo, ó, eles são. Porque tem muitas igrejas, tem muitas pessoas que têm o espírito de Caim, que quer matar quem faz o certo. E tem o espírito de Balaão, porque eles não preservam a honra, têm um Deus como adversário. E são pessoas com o espírito de Coré, que vão incitar rebelião contra a sua liderança, tá? Ó, rebelião contra líder, contra a liderança, tá? Avançamos um pouquinho aqui. Banqueteando-se convosco, está presente. Tu vê que é muito contemporâneo, muito atual. Ó, banqueteando-se convosco, está perto, tá? Apacentando-se a si mesmos sem temor. Pessoas que não estudam, não fazem um seminário, não fazem um curso, não ouve liderança, não ouve pastor, não ouve ninguém. Eles apacentam a si próprios. Fala que eles são a própria igreja. Eu sou a própria igreja, não preciso de líder, não preciso de pastor. Tá? Jesus teve um líder, que é João Batista, que é o sacerdote. Tá? Mas, em contrapartida, Jesus era o líder de João Batista, mas teve João Batista como sacerdote. Tá? Moisés teve Jétro, Salomão teve Zadok, Davi, Abiatar, entendeu? Então vamos lá. Olha, sem temor, olha o que eles são. São nuvens sem água. Aparentam ser, mas não tem nada dentro. Sabe aquele dia que você vê aquele sem nada, tá, gente? Aquela nuvem negra no céu, você fala, caramba, vai vir uma tempestade aí. E quando você vê, não vê nada. Aparentam ter, mas não tem. São nuvens sem água. Conhece alguém assim? Conheço vários. Levadas pelos ventos de uma parte para outra. Eu preciso colocar isso aqui, não tem como fugir. Ó, pontuar aqui agora. Pontuar, ó. Essa parte que diz que apacentando a si mesmos, eles são conhecidos, vou colocar de preto, de azul, né? Eles são conhecidos como os desigrejados. Pronto, botei, tá? Aí vou só colocando barra. Ó, barra. Pra gente poder ir falando de assuntos. Mas nem pode poder continuar falando, não dá pra falar aqui nem aqui não, tá? Talvez eu consiga falar aqui, mas aqui não vai dar pra falar agora não. Não na sala não, só na próxima. Ó. Outra coisa que eu falei, que são nuvens sem água, levadas pelo vento de uma parte para outra. O que tem sobre isso aqui? São desengrejados, são como nuvem sem água, que são levados de um lado para o outro. Significa, ó, não... Isso aí, não firmam igreja nenhuma. Não firmam. Jó. Vai ter que descer um pouquinho pra cá, hein, Jó. Tá, Jó? Descer um pouquinho pra cá, Jó. Ó. Opa, cai. Bota o Jó. Jó. 26. Do 10 a 14, né? Conhece pessoas assim, gente? Que não firma igreja nenhuma? Mais um pouquinho aqui agora, ó.
são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. O que é isso aqui? Não dão, vírgula, e não tem frutos, vírgula, são árvores mortas. Aqui é uma barra, tá, gente? Barra. Tá, barra. São árvores mortas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Ondas impetuosas. O que a gente pode colocar? Ondas impetuosas. Tem aparência somente. Tá? Outra barra aqui. Outra coisa. Olha outra coisa. Olha outra coisa. Estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas exteriores. Tá? Gente, olha só. Quando o texto está dizendo que são estrelas errantes, quando a estrela guia os magos até onde Jesus está, porque a estrela aponta um caminho. São estrelas, ó. Estrelas tirando pessoas do caminho. A estes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Aí está falando do milênio. Tá? Uma observação aqui, para poder falar aqui e voltar. Você vê aqui, Júlio está falando do livro de Enoque, que Enoque profetizou. Só que nós não temos o livro de Enoque canonizado. É porque existem algumas fontes que são extras bíblicas que a gente pode confiar, nem todas. Tá? Um adendo aqui. Na próxima aula a gente continua falando aqui e fala sobre isso aqui. Tá bom? Porque... Vamos fechar aqui Jó 26? Vamos fechar? Jó 26. Vamos lá, para poder fechar e ficar só no 1 Coríntios 6. Vamos fechar Jó 26, ó. Jó 26. Nós lemos o 10. Falta 12. Falta 11 e 12, entendeu lá? As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate a sua soberba. Pelo seu espírito ornou os céus e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? O que ele diz aqui? Ó, o que ele diz aqui em Jó? Que Deus traçou limites para muitas coisas na criação. Eu fui redundante aqui porque eu já falei de areia, mar e tudo mais. Então Deus traçou limites para muitas coisas na criação. Tá? Esses limites são decretos, são leis. Tá? Na próxima aula a gente continua aqui, ó, continuação, ó, bem grande, ó. Opa, que isso? Continuação, ó. Aqui vai ter continuação, aqui, ó, esse aqui, ó. Perfeito. Tá bom? Louva a Deus pela vida. Quem liga pro professor dando aula uma hora dessa, gente? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá bom? Com essa aula magnífica. Só aqui tem pregação que vocês pregar aí uns 4, 5, 6 domingos, tá bom? E alcançar o coração da igreja de vocês
com essa pérola, essa preciosidade, tá? Quando eu falei aqui de Judas sobre o livro de Enoque, que Enoque profetizou, nós não temos esse registro. Porém, você precisa ter cautela quando for ler uma coisa ou outra, tá? Se for contradizer a palavra, não se apegue a isso e não traga como doutrina, tá bom? Senhor, nós te louvamos por esta aula e bendizemos o teu poderoso grande nome. A ti pertence o reino, porque o teu reino é o único reino que não tem fim. O teu reino é sempre eterno. Que a gente não possa, Senhor, andar na direção de Balaão, nem fazer como Coré, nem também, ó Pai, agir como Caim. Nós precisamos, ó Pai, ter um espírito voltado para ti, para guardar tudo aquilo que o Senhor tem de princípio para nossas vidas e assim praticá-los para alcançar o de melhor que o Senhor tem para a gente, em nome de Jesus. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.